funcionamento? Não? Então vá. Então, vamos lá ver. Temos aqui como é que é uma rede hoje em dia. Portanto, nós temos aqui, de uma maneira muito high level, nós hoje temos aqui esta zona verde, que é o que está a correr muitas vezes nas clouds, não é? Onde temos fornecedores de conteúdos, de aplicações, de serviços para aplicações. E, portanto, normalmente o que nós temos hoje aqui é uma série de coisas que correm over the top. Estamos a falar, podem pensar no WhatsApp, numa rede social, nessas coisas da internet, podem pensar a um nível mais básico numa aplicação de IoT, de monitorização de qualquer coisa numa cidade, onde também vai haver depois uma aplicação, não é? Que está a receber essas informações dos sensores e por aí fora. Isso também terá aqui a correr nesta zona verde, não é? Onde é que esta zona verde está? Pode estar num data center grande centralizado, pode estar no que nós chamamos de fog computing ou de edge computing, em que o que estamos a falar é para coisas que são delay sensitive, em vez de estar a correr num data center ou daqueles enormes, não é? Está a correr em coisas mais pequenas que estão mais perto das zonas de acesso da rede. Mas conceptualmente é tudo aqui esta zona verde. Portanto, estamos a falar de computação dos serviços. Depois temos estas zonas de computação de serviços têm que estar ligados com uma rede de acesso, de alguma forma. Não é? Quem é que também está ligado através de uma rede de acesso de alguma forma? Os utilizadores finais. Não é? E aqui estamos a falar de todos os hosts possíveis e imaginários. Estamos a falar de computadores, de smartphones, de sensores, dispositivos de smart home, etc. N coisas. Não é? Portanto, este end user é o utilizador da rede ao nível do equipamento que está a ser usado por uma pessoa ou que está a ser usado por um serviço no terreno. Portanto estes devices têm que estar ligados normalmente à computação que está aqui na parte verde e o transporte entre o acesso de um e os acessos do outro tem que ser feito ou através da internet ou através de redes de service provider. Ok? Portanto, isto é funcionamento muito geral de redes. Se nós começarmos a ver isto aqui de uma maneira um bocadinho mais pormenorizada, temos aqui exemplos, né? Por exemplo, temos uma rede aqui empresarial, e são estas muito que nós vamos começar por ver. Porquê? Porque são as mais comuns, não é? Qualquer empresa tem uma pequena rede, a nossa casa tem uma pequena rede, não é? Aqui, normalmente, as nossas casas, nós só temos um router e usamos Wi-Fi, não é? E, portanto, a nossa rede é esta coisa muito simples. Tem aqui um router e está pendurado aqui, algures no nó de acesso do nosso service provider. E depois podemos ter coisas mais complicadas, como, por exemplo, a rede da faculdade, que já será uma coisa mais assim, não é? Ou até mais assim, no caso da faculdade, em que eu posso ter vários switches para ter muitos hosts ligados, depois posso ter o meu próprio pequeno data center dentro da minha empresa, com os servidores que estes computadores precisam de aceder e depois ambos precisam de ir à internet, por aí fora. Depois posso ter aqui empresas grandes que precisam de estar ligadas entre elas, estamos a falar de multinacionais, né? Tenho os escritórios de Lisboa, tenho os escritórios de Sydney, e depois isto tem que estar ligado. E quando eu digo aqui ligado, não é estarem ambos ligados à internet, é um utilizador aqui poder aceder a coisas de um data center aqui, dentro de uma rede que não é a internet, que é uma rede deles. Portanto, e aí entra o que nós chamamos a WAN, que normalmente é fornecida por service providers, muitas vezes por uma cascata de service providers até, com alguns serviços que nós iremos ver depois na aula de service providers, e que também pode usar hoje em dia a internet e até comutar entre as duas coisas de forma inteligente. Ok? E depois temos aqui este IP backbone, que isto é o quê? É o acesso, também normalmente é um service provider, que tem aqui estas zonas de acesso, para transportar tráfego destas coisas todas, para enviar isto para a internet, para interligar, por exemplo, várias base stations de uma rede solar. O que é que nós vamos cobrir aqui? Isto vocês tratam em RM, não é? Em redes móveis, quem faz redes móveis, que fazem quase todos, não é? Que fazem CGR.
E nós aqui vamos tratar desta outra parte. Vamos falar mais aqui desta outra parte. Portanto, começando então, ou seja, aqui nós vamos ver três grandes tipos de redes, nós vamos ver um bocadinho sobre estas partes aqui dos service providers. Vamos ver muito aqui destas, não porque sejam complicadas, mas porque nós vamos aqui aprender depois as bases, que depois também algumas delas também são usadas aqui, ou seja, nós vamos usar este tipo de cenários para vocês aprenderem bem a parte do Layer 2 do switching e a parte do Layer 3, quando eu digo perceberem bem ao nível de serem vocês aqui a desenhar uma coisa destas e a configurar uma coisa destas e a operar uma coisa destas. E depois vamos ver também redes de data centers, não é? E basicamente são estes grandes três tipos de redes que também há. Estamos a falar de redes de service providers, redes de enterprise e redes de data center. Aliás, se vocês forem a um site de um vendedor de equipamentos, vocês vão ver que há sempre estas três grandes coisas e depois normalmente tem uma quarta que é transversal a tudo, que é a security, onde eles têm produtos específicos para segurança, as firewalls, etc. Mas vocês vão ver que eles até têm divididas as gamas de produtos nestas três coisas: enterprise, ou campus ou enterprise, usam-se os dois termos, data center e service provider. E depois existem ainda uma quarta gama que nós aqui vamos falar só um bocadinho quando falamos do BGP, que é o transporte. Que entra um bocado já fora aqui disto, porque estamos a falar do transporte em fibra e estamos a falar do backbone e depois estamos a falar dos routers de internet. Estes sim nós vamos cobrir, vamos ver o BGP, mas que é uma linha de produtos normalmente à parte, porque tem que ser routers com uma capacidade enorme, porque tem milhões às vezes de entradas de entradas de routing. Então, começando pelas redes empresariais. O que é uma rede empresarial? É uma coisa como nós temos na faculdade, não é? Portanto, nós temos os edifícios, nos edifícios nós temos redes wired, onde nós podemos ligar aqui host diretamente a um switch, através das portas na parede. Temos os APs, que vai dar ao mesmo, é como se fosse um switch deste, a Ethernet. Okay? Podemos ter só APs, podemos ter só switch. Tudo isto depois está agregado, okay, num router ou num multi-layer switch, que é um switch que faz switching e routing. Isto depois vai depender um bocadinho. E depois então temos aqui routers para fazer o encaminhamento entre os users que estão aqui pendurados e a saída para a internet e a ida para servidores centralizados. Se pensarmos aqui na faculdade, estamos a falar aqui do Clip, por exemplo, do Moodle da faculdade, okay, que estão cá na faculdade. Okay? E a nossa rede vai para ali. A página da faculdade também está aqui. Okay? Portanto, nós quando estamos lá na faculdade a aceder, vamos diretamente aqui. Não vamos através da internet. Ou quando estamos em casa e nos ligamos por uma VPN, também entramos aqui neste router e depois é como se estivéssemos aqui dentro e vamos aqui diretamente. Então, estas redes são o quê? Normalmente têm um modelo, acabam por ter uma hierarquia, em que a hierarquia é dada por quê? Nós temos as zonas de acesso. A zona de acesso é o quê? É onde estão as pessoas ligadas. São estas workstations. Seja por fio ou por Wi-Fi. Tem normalmente os telefones, que estão ligados por umas gateways VoIP. Okay? Que depois podem ligar à rede telefónica tradicional ou não. Embora esta rede telefónica tradicional quase já não existe hoje em dia, mas estas gateways vão estar ligadas depois, eventualmente hoje em dia até por IP na mesma, mas vão estar ligadas a um operador qualquer à rede de voz. A ligação para a internet ou a ligação para outros pontos desta empresa. E, portanto, e todo este caso aqui, o que nós estamos aqui, todos eles são zona de acesso, ok? Seja para sair, seja para entrar. Entrar aqui também entram e saem coisas, não é? Mas é os pontos de acesso da rede, ou seja, não pensem só no acesso como o acesso do utilizador que está sentado no computador, não é? Ou que está com o telemóvel, ou que está com o que quer que seja.
a aceder à rede. Portanto, é também, acesso à rede é também as zonas que ligam à internet e que ligam a outras redes. Depois temos aqui uma zona de distribuição, que é onde estes pontos de acesso estão ligados. E esta zona de distribuição serve para quê? Para distribuir tráfego entre os vários pontos de acesso. Ok? Que muitas vezes depois ainda estão interligados por uma zona de core, ok? Para transportar tráfego entre zonas mais distantes. E normalmente é aqui nesta zona de core que, se eu tiver então alguns servidores meus, eu os vou pendurar, especialmente se eles forem muito acedidos por toda a gente. Ok? Portanto, isto acaba por ser uma hierarquia com estes três níveis: nível de acesso, nível de distribuição e nível de core. Portanto, a nível de distribuição, isto tem aqui também, é um sítio, por acaso nos nossos cenários nós vamos configurar, não vamos preocupar muito com isso, mas também pode ser um sítio de controle, ou seja, onde eu ponho regras de acesso à rede, utilizando, por exemplo, ACLs ou outro tipo de ferramentas. E é onde que, por exemplo, aqui na faculdade, é aqui nesta distribution layer, ao nível depois desta distribution layer, que, por exemplo, existem questões como aquela que eu tenho que ir testar hoje à tarde, de vocês poderem aceder ou não a uma VPN a partir da rede de dentro, à VPN da Cisco, e podem no edifício 10, não podem nos outros. O nível de core normalmente é o mais simples, são os routers, como passa muito tráfego por lá, porque o tráfego passa por lá, seja para ir vir de um lado e ir parar à internet, ou seja, tráfego dentro da própria rede, e portanto tem que ser o mais simples, bastante ligado para ter redundância e tem que fazer o encaminhamento de pacotes só, que é para ser o mais rápido possível. Pronto, depois tem aqui um bocadinho mais de conversa, isto é basicamente o que eu tive a dizer. Temos aqui outra vez a figura e agora temos aqui logo uma decisão, que nem sempre é uma decisão, depende do equipamento, mas em que o mais típico é este cenário que eu tenho aqui. Portanto, estes equipamentos aqui de cima, estes 4, só suportam Layer 2, são switches normais, ou seja, não sabem fazer routing. E então o que acontece aqui é que eu tenho aqui as workstations. Este, por exemplo, é um AP. O AP normalmente não faz routing. Está a fazer só esta parte aqui. Ou se souber fazer routing, é como aos de nossa casa, não é bem routing, é enviar tudo para uma gateway. Mas não sabem, por exemplo, enviar coisas diretamente daqui para aqui. A não ser que seja tudo em Layer 2, não sabem fazer isso. Depois tem aqui uma zona de distribuição, onde estes equipamentos já sabem fazer routing. Ok? E, portanto, e por aqui está o Typical Campus, que é esta zona de acesso ser feita em Layer 2 Switching. Depois existe outra hipótese, que é estes equipamentos já suportarem routing. E então eu só tenho aqui Layer 2 neste próprio equipamento. Portanto, não tenho esta zona cinzenta. Portanto, aqui nesta aqui, a ideia é que eles possam comunicar entre estes 4 usando Layer 2. Ok? Que é o que temos aqui. Okay? Portanto, nós temos aqui estes 4 pontos de acesso. O que vai acontecer aqui é que uma workstation que esteja aqui vai comunicar com uma que está aqui sem olhar para o cabeçalho IP. Okay? Portanto, aqui estamos a falar de eu conseguir enviar coisas daqui para aqui usando apenas o MAC. Portanto, a parte de fora da frame. Isto é muito bom, porquê? Porque é mais fácil de configurar. O que é bom nisto? Isto é mais fácil de configurar. Isto, no limite, vocês ligavam estes 4 switches e nem sequer precisavam de fazer nada. Porque a internet foi muito pensada para ser plug and play. E, portanto, o que acontece aqui é que, assim, de uma forma muito simplista, isto podia estar tudo na mesma LAN, na mesma VLAN, e, portanto, o que vai acontecer é que eles vão conseguir falar uns com os outros, porque depois vamos ver, não vale a pena adiantar agora, mas o host, quando começa, envia um pacote que vai chegar a toda a gente, para descobrir com quem é que tem mesmo que falar, em termos de MAC. Depois vai receber a resposta, porque essa resposta, pela maneira como a Ethernet funciona, também vai chegar sem configuração nenhuma. O switch vai aprender sozinho para onde é que tem que enviar aquilo. E, portanto, isto iria funcionar quase sem configuração. Mas, para isso acontecer dessa forma,
Isto depois vai provocar problemas, nomeadamente para isto acontecer desta forma, sem configuração, a Ethernet funciona por broadcasts, ou seja, tem muitos pacotes iniciais de controle que são broadcast, ou seja, que vão para todo o lado. O que quer dizer que quando há loops, há problemas graves, ok? Quando há loops na topologia, e vocês aqui têm vários loops, né? Isto aqui, aliás, aqui não tem muitos loops, porque não há aqui nenhum link entre estes dois. Se vocês repararem aqui, estamos aí, mas aqui mesmo assim tem um loop, tem aqui um loop. Estão a ver aqui um loop? Isto faz um loop, assim. Ok? Portanto, tem aqui este loop assim. Se isto for tudo layer 2. E, portanto, um loop, e nós temos sempre loops, porque depois queremos ter redundância para que se falhar um link, continuamos a ter conectividade. E se fizermos uma coisa sem loops, não temos redundância. Se um link falhar, perdemos logo a conectividade. Portanto, como isto funciona com broadcast, loops vão dar asneira. O que quer dizer que tem que haver o tal STP, o tal protocolo, que vai cortar alguns destes portos, enquanto eles não são necessários. Portanto, se estiver tudo a funcionar. Esse STP é muito pouco eficiente, porque ele próprio também é para funcionar sem configuração, portanto tem que enviar pacotes a tentar descobrir a topologia. Portanto, há aqui uma série de coisas que não funcionam muito bem a nível da Layer 2. E, portanto, então existe a outra hipótese que é, se houver possibilidade de fazer logo aqui routing, diminuir esta zona cinzenta para escapar a esses problemas dos loops, para escapar às difusões, porque a difusão também é ineficiente, porque eu vou enviar pacotes para várias pessoas e vou encher links que não era necessário, porque não eram eles os destinatários. E, portanto, eu tenho interesse por eficiência e para me livrar desse STP em fazer o domínio de difusão o mais pequeno possível. E, portanto, existe a outra hipótese que é puxar o Layer 3 até cá em cima, mas isto implica que estes equipamentos sejam mais caros, porque eles têm que saber fazer routing. Ok? E, portanto, às vezes não é uma escolha, porque às vezes, em termos de uma rede empresarial, eu compro os switches que só fazem Layer 2 e, portanto, tenho que ter aquela zona mesmo com Layer 2. Aqui no Layer 3, a vantagem é que já não há problemas com os loops, porque isto aqui é encaminhamento normal, portanto já tem um protocolo que está a ser executado, que vai enviar anúncios sobre as rotas que estão disponíveis, que vai fazer com que cada um destes nós faça uma árvore dos caminhos mais curtos para todos os outros. E, portanto, o que é que acontece aqui? Mais complicado. Cada um destes links tem que ser configurado, tem que ter um IP, tem que se configurar o equipamento, o protocolo de encaminhamento. Esse protocolo de encaminhamento tem que estar configurado como deve de ser. Ok? Portanto, já não é tão plug and play. Pronto. Portanto, para terminar aqui esta visão geral das redes empresariais, portanto, já vimos que é hierárquica, já vimos que tem sempre Layer 2, Layer 3, por isso é que nós vamos começar por estudar o Layer 2 e o Layer 3, em pormenor. Já vimos que vai haver esta decisão da zona onde há Layer 2 e da zona onde há Layer 3. Em relação depois à parte do core, isto é Layer 3, o mais redundante possível. E o mais rápido possível. Qual é que é o funcionamento tradicional disto? Portanto, normalmente eu recebo uma coisa do nível de aplicação, ok? Essa coisa do nível de aplicação é posta dentro de um pacote TCP ou UDP, tipicamente, ok? Que é o primeiro passo. Isto quando estamos a vir da aplicação até sair pela placa de rede. Portanto, normalmente a aplicação, e vocês já programaram em ST com sockets, quem tiver a fazer RIT 1 vai fazer em RIT 1. Em RIT 2, quem já fez RIT 2, nós usamos sockets. Portanto, para fazer e lembram-se que em RIT, quem já fez RIT 2, lembram-se que a maior parte das coisas depois está suportada ou em UDP ou em TCP. Portanto, quando chegamos ao nível de transporte, estamos numa dessas duas coisas, mesmo que seja, por exemplo, um Quick. Se lembram, o Quick depois usa o UDP. Portanto, andando para baixo, isto vai chegar a um pacote TCP ou UDP. Depois, esse pacote TCP ou UDP vai ser posto dentro de um pacote IP, porque o TCP ou o UDP normalmente são transportados por IP. Portanto, tem isso dentro de um pacote IP, pode ser IPv4 ou IPv6, e depois esse pacote IP é colocado dentro de uma frame Ethernet. Okay? E o que vai para o link é uma frame Ethernet. Ok? Portanto, é isto que acontece aqui. Portanto, o pacote
chega à frame Ethernet e depois é enviado pela placa de rede e vai até ao distribution switch. O distribution switch, eventualmente, se aquilo não for para ficar ali na zona local, se for para outra subnet, vai tirar o pacote IP de dentro da frame, vai ver qual é o IP de destino e vai usar então Layer 3 para enviar através do core até chegar outra vez ao distribution de destino, ou que volta a pôr aquilo dentro de uma frame Ethernet, volta para enviar para o destinatário final. Isto é uma viagem assim muito grosso modo. Nós depois vamos ver os pormenorzinhos todos disto. Pronto, e com isto, overview do primeiro tipo de redes que vamos falar, Enterprise Networks. Depois, Data Center Networks. São muito parecidas. Ou seja, são também muito hierárquicas. Também normalmente têm uma zona de acesso, que normalmente aqui é o chamado top of the rack, ou seja, nós temos um armário cheio de servidores, depois esses servidores estão todos ligados com um switch, por isso é que ele se chama top of the rack. Portanto, é o topo do armário, não é? E depois estes têm que estar todos interligados entre si. Normalmente tem também uma zona de acesso e depois uma zona de core. No entanto, estas redes têm um use case completamente diferente das redes empresariais. Ou seja, as redes empresariais normalmente têm muito tráfego que nós chamamos norte-sul. Porquê norte-sul? Porque dos utilizadores normalmente para a internet ou para um data center. E muito pouco tráfego entre utilizadores. Não é? Vocês pensem aqui na faculdade. Normalmente os alunos, os vossos PCs não estão a falar uns com os outros, não é? Estão ou a ir para a internet, ou a aceder ao clipe, ou a aceder a qualquer coisa que está no data center da faculdade. O data center da faculdade não é uma coisa destas. O data center, aqui há vários tipos. Aqui estamos a falar de um data center grande, que tem que ter uma rede grande a ligar os seus vários nós. O data center da faculdade é só uma coisa destas, não é? Porque chega. Então aqui estamos a falar de um data center do Facebook, estamos a falar de um data center de um operador, onde estão a ocorrer funções de redes virtualizadas. Depois, não interessa agora que vocês também ainda não percebem esse use case, mas percebem intuitivamente o data center, por exemplo, que suporta os serviços da Google, que tem os vídeos do YouTube. Portanto, são redes enormes, onde, ao contrário do que acontece numa rede empresarial, a maior parte do tráfego é entre os servidores. Para vocês terem uma ideia, num data center da Google, e vejam a quantidade de pessoas que está simultaneamente a aceder ao YouTube, ao Gmail, ao Calendar, ao Google Docs. Imaginem, estas pessoas que estão todas a aceder, isto é tráfego norte-south, porque é tráfego que vem da internet para o data center e depois a resposta sai do data center para a internet, para fora. Ok? Estão a ver o volume desse tráfego, é enorme, num data center da Google. Portanto, no entanto, eles já divulgam números em que num data center deles, o tráfego entre os servidores deles é uma ordem de grandeza superior. Portanto, imaginem a quantidade de tráfego que é. Uma ordem de grandeza que estamos a falar que é pelo menos 10 vezes superior. Portanto, é um exponencial de 10 superior. Portanto, estamos a falar, se tivermos 1 terabytes aqui estamos a falar de dezenas de terabytes. Porquê que o tráfego é tão grande aqui? Porque, embora os utilizadores estejam aqui a aceder a coisas, eles fazem muita coisa aqui. Fazem o analytics todo, fazem o crawling da rede, fazem para a parte do motor de busca, fazem a analítica, o analytics todo para a parte de nos darem os target, os anúncios específicos para nós. Fazem toda a parte, por exemplo, do Google Maps, de fazerem, guardarem as coordenadas GPS dos sítios para depois saberem dizer onde é que está um determinado AP, por exemplo. Tudo isso implica comunicação entre servidores aqui, porque são aplicações que estão a correr cá dentro e que têm que falar umas com as outras. E ainda existe outra coisa, que até pode acontecer simplesmente por questões de carga, para se querer-se passar todo o processamento que está a ser feito nesta zona para outra zona do data center. Ok? Portanto, muito tráfego aqui. Essa é a primeira, ao contrário das redes empresariais, em que o tráfego é para fora da rede e de fora da rede para dentro.
a maior parte, e muito pouco entre os workstations lá dentro. Aqui é ao contrário, é muito entre os servidores cá dentro e menos para fora. Depois, existe aqui, enquanto numa rede empresarial os hosts são máquinas físicas e que estão associadas a um. Eventualmente podem ter máquinas virtuais lá dentro, mas elas não saem daquele host físico. Aqui não. Um dos grandes use cases de ter uma cloud é eu poder fazer scale up ou scale down de um determinado serviço. Eu faço isso criando VMs ou containers, criando mais ou menos, ok? E depois, eventualmente, quando já não tenho espaço aqui, de repente criar VMs aqui ou mudar VMs de sítios para tirar umas daqui para depois pôr mais aqui para estarem aqui todas no mesmo serviço, enfim. E portanto, o que é que acontece aqui? Um dos requirements que isto tem é que uma VM possa saltar de um lado para o outro a qualquer momento. Ora, isto tem um problema, nós vamos ver quando começarmos a perceber como é que as coisas funcionam, que é, se eu mudo isto da zona física da rede, isto numa rede tradicional normalmente implicaria mudar o IP. Se for uma rede Layer 3, implica mudar o IP. Se for uma de Layer 2, não. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Idealmente, num data center, isto era tudo Layer 2, que era para eu poder mudar VMs de um lado para o outro sem estar a trocar IPs. E isto funcionava tudo porque era tudo plug and play. Só que o que é que acontece? Isto são redes enormes, com muita redundância, com carradas de loops. E, portanto, vamos ter o problema do broadcast e do domínio dos domínios de difusão. E é impossível, não pode ser. Ok? Portanto, isto é tão impossível com tecnologia tradicional que há 7 ou 8 anos atrás, ou já 10 anos atrás, sim, isto começou em 2008, sobretudo, já até mais, 12 anos, 13 anos. Quando houve este grande boom da computação na cloud, isto foi a tal nível que isto fez uma autêntica revolução, que vão ser as últimas 3 aulas que nós vamos ter, porque simplesmente as redes que nós vamos aprender durante grande parte do semestre a funcionar daquela maneira normal, simplesmente não conseguem fazer isto. Pronto, vocês têm aqui um exemplo de um data center típico. Portanto, isto são estas coisas enormes, estas topologias com uma densidade aqui de links muito grande. E, portanto, estão a ver, portanto, isto tudo a funcionar em Layer 2 é um autêntico pesadelo, é impossível. E, portanto, na prática o que se faz é, isto é tudo em Layer 3 e depois tem que fazer uma rede overlay para simular, então, depois que tenho Layer 2 para poder, então, passar VMs daqui de uma ponta para a outra sem ter que andar a mudar IPs. Ok? E depois nós falaremos nisso na última parte da cadeira. Isto normalmente é feito por software, em que são criados uns túneis com os protocolos que há e depois toda essa gestão dos túneis e da criação é feita automaticamente por software, porque senão a esta escala também estar a configurar os túneis manualmente também era para esquecer. Existem aqui outras possibilidades, que é fazer isto tudo com SDN puro e duro, em que então é tudo controlado por software e eu faço aqui ponho aqui as regras de forwarding que eu quiser. Depois, redes de service providers. Portanto, terceiro tipo de redes que nós vamos ver. Portanto, aqui é o quê? São as redes que suportam os serviços residenciais, voz, internet de alta velocidade e a Broadcast TV e o Video On Demand. Portanto, isto é estamos a falar de uma NOS, de uma Mel, de uma Vodafone, de uma NOU. Isto é um dos grossos deles serviços. E depois eles têm outros serviços que também são muito importantes, que são os business services. O que é o business services? São os serviços que eles vendem a empresas para as empresas interligarem branches, ou seja, ou delegações, né? Para não estarmos a ser daquele pessoal que vai ao Web Summit e gosta muito de usar termos em inglês. Portanto, estamos a falar de ligação de zonas geográficas diferentes, não é? Portanto, de delegações da mesma empresa ou de uma multinacional até de vários países diferentes. E eles vendem este tipo de serviços. Portanto, VPNs, MPLS, que é uma das maneiras. Conectividade através da Ethernet é outra das maneiras. O que se chama Carrier Ethernet. E muitas vezes eles próprios gerem estes serviços.
e também podem vender serviços de gestão das redes das empresas. Terceira grande coisa, portanto, que é o que nós vemos normalmente, não é? Porque isto está ligado a isto. Portanto, os residentes eles estão ligados ao Mobile Bike que são os serviços que nos vendem. Portanto, normalmente vendem-nos estes 3 serviços para casa e vendem-nos o acesso à rede celular deles. E a rede do service provider, que muitas vezes aqui é do mesmo dono, mas pode não ser, porque há operadores virtuais hoje em dia. Também é a rede que vai ligar as várias células, não é? Portanto, as várias base stations, umas às outras, não é? E à internet por exemplo, hoje nós também podemos ter broadcast TV na rede móvel, portanto, esta rede também tem que ligar as base stations aos servidores de vídeo e por aí fora. Portanto, como é que isto é hoje em dia aqui uma rede de um service provider? Portanto, nós temos aqui em baixo a rede do service provider é esta parte aqui, ok? O que é que esta rede tem que fazer? Tem que pegar nas zonas de acesso todas, estamos a falar no Fiber to the Home, do mercado residencial, estamos a falar do Wireless LAN, WiMAX, essas coisas, ou estamos a falar da rede celular em 3G, 4G, 5G, com os vários use cases que pode haver, não é? Estamos a ver aqui indústria 4.0, que o Enhanced Mobile Broadband, no caso dos estádios, e por aí fora. Portanto, todas estas coisas estão ligadas em pontos de acesso e é aqui uma rede que tem que transportar isto para estes triângulozinhos que são clouds edge, quando as coisas são delay sensitive. Temos as clouds centrais. Todos estes triângulos são o quê? Data centers, ok? Portanto, este triângulo pode ser uma rede como a que eu mostrei há bocado. Um sítio com uma rede como a que eu mostrei há bocado. Com aqueles servidores todos, os top of the racks e todas aquelas ligações numa multi-rooted, numa árvore com várias raízes. Ok? Estas Central Clouds, depois está aqui o exemplo de um data center, em que tem a rede e tem os servidores. Portanto, isto é infraestrutura. Data centers, que depois aqui estão mais outros, e depois temos a rede do service provider, que liga aos vários data centers e que liga os vários pontos de acesso das várias tecnologias e dos vários serviços. Hoje em dia, esta infraestrutura, estar a configurar cada coisa destas nesta infraestrutura deixou de ser lucrativo. Portanto, o que é que estamos a assistir agora, em termos de evolução disto? É eu passar a ter uma virtualização. O que é uma virtualização? Eu vou virtualizar as coisas que estão a ocorrer aqui. Ok? E, portanto, quando alguém quer construir aqui um serviço qualquer, eu vou ter a versão virtual deste serviço. Né? Portanto, eu vou ter as componentes que ele vai ter, os serviços que ele vai ter que ter uma firewall, um load balancer, vai ter que ter um servidor, se for um site web, que vai estar a correr. E depois, portanto, eu vou ter aqui as necessidades disso, virtualizadas. Portanto, eu posso ter virtualizado o IMS, que vocês dão em RM, appliances de segurança. Até posso ter routers virtualizados e switches virtualizados. E monto aqui uma rede que tem estas funções todas e que diz como é que elas têm que estar ligadas. E depois tenho que fazer um mapeamento disto aqui para baixo. Portanto, tenho que ir reservar recursos para estas coisas nas clouds, que é onde está a computação. Escolher se é nesta, escolher se é nesta, se é nesta, se é nesta. Tenho que depois pôr as coisas a correr lá e depois tenho que as interligar. E para as interligar vou ter que ir configurar esta infraestrutura de alguma maneira e aí é que vai entrar depois, já não vai ser feito como nós vamos começar por fazer na cadeira, que é entrando em cada equipamento e configurando. Vai ter que ser através de uma API, vai ter que ser um equipamento que já tenha um OpenFlow, que tenha um P4, que tenha, como nós vamos ver depois na aula que o senhor da Cisco vai dar, que tenha APIs, existem várias, o NetConf, o RESTConf, onde eu posso usar scripts programáveis para depois ir aqui fazer as alterações que é preciso para então aquele serviço começar a funcionar. Ok? E, portanto, isto é como as coisas funcionam hoje em dia. E depois aqui esta última transporte é o serviço, não é? Portanto, basicamente o que eu tenho aqui é preciso de um serviço de controle de transportes, entretenimento pessoal, na indústria 4.0, gestão de logística, seja o que for. Portanto, há um serviço que aparece aqui. Este serviço pode ser powered por uma data de coisas. E depois este serviço é
composto aqui com coisas virtuais e depois eu tenho que ir à rede, pôr as coisas virtuais a correr nos servidores e configurar a ligação entre elas. Pronto. E isto era a introdução aos vários tipos de rede. Agora vamos começar. Portanto, isto é uma visão geral da cadeira quase toda, em termos dos cenários. Okay? Agora vamos ver como é que isto tudo se faz. Vamos começar pelo mais básico de tudo que vocês têm que saber, que já, portanto, tudo o que nós vamos falar agora, supostamente vocês sabem de DST, mas pela experiência não sabem. Portanto, o que é que nós temos aqui? Deixa-me só pôr aqui depois. Portanto, nós temos aqui os níveis ASI, vocês estão careca de saber, não é? O nível ASI, o TCP/IP. Portanto, lá está o nível de transporte com o TCP e o UDP. Depois, estes dois normalmente são transportados por IP. Se bem que aqui, no Layer 3, há mais protocolos sem ser o IP. Okay? Dentro do IP há o ICMP, que é o protocolo de teste, que é o Internet Control Management Protocol. Basicamente serve para fazer pings, trace routes, coisas dessas. Portanto, são maneiras de testar a conectividade. Depois temos aqui dois protocolos de Layer 3 muito importantes, por isso é que estão aqui a vermelho, que nós normalmente não pensamos neles, que é o ARP e o Reverse ARP, embora normalmente o que é mais importante é o ARP. Este é a mesma coisa, mas ao contrário. Portanto, o ARP serve para quê? É de Address Resolution Protocol. Qual é que é a ideia? A ideia é o ARP serve para descobrir qual é o MAC address que está associado a um IP. Ok? E depois temos aqui na rede de acesso, então, a Ethernet, e depois estão aqui mais 3 exemplos, mas todas estas caíram em desuso, porque a Ethernet, nomeadamente a Fast Ethernet, e agora até já a Gigabit Ethernet, tornaram-se mais rápidas do que o Token Ring ou o FDDI, que basicamente usavam outros protocolos de acesso ao meio, diferentes da Ethernet. Portanto, a Ethernet acabou por se transformar praticamente no protocolo de Layer 2 que mais se usa. Existem outros, existem link share, por exemplo, para ligar routers diretamente um ao outro, só com um link, em que não faz muito sentido ser Ethernet, porque é ponto a ponto. E a Ethernet foi pensada para mais do que dois hosts a comunicarem. Mas hoje em dia também já há routers que se ligam com portas Ethernet, porque a tecnologia é tão barata e tão rápida que isso também pode acontecer. Mas pronto, é só para vocês terem ideia que existem outras para determinados cenários, mas para o cenário das redes empresariais, para o cenário das redes do data center, e como nós vamos ver até para grande parte do cenário das redes de service provider, a Ethernet tornou-se praticamente ubíqua, né? Portanto é que é usada. Como é que ela funciona? Mas isto é uma tecnologia muito antiga, né? Vem dos primórdios da internet logo. E, portanto, foi feito para vários hosts que estão a utilizar o mesmo meio. Por isso é que depois também foi usada como base para o Wi-Fi, não é? Porque no Wi-Fi estamos todos a usar o ar ao mesmo tempo, não é? Mas isto originalmente, antes do Wi-Fi, também era a mesma coisa, porque havia muitas redes onde havia um cabo e os hosts estavam todos pendurados no mesmo cabo, nem sequer havia dispositivos no meio, e estavam todos a usar o mesmo cabo para falar uns com os outros. Portanto, ele tem especificações, a internet tem especificações ao nível do físico e ao nível do data link. Portanto, aqui ao nível do Medium Access Control, não vamos voltar a ver isto, vocês já viram isto em ST, não é por aí, não é esses pormenores que eu preciso aqui que vocês tenham. Só o básico, já vamos ver muito rapidamente. As transmissões propagam-se no segmento todo e normalmente é usada em Local Area Networks, mas também já é usada em Metro Access Networks, ou seja, já é usada em distâncias maiores e em Service Provider. Portanto, vocês têm aqui os vários standards, tudo o que é Ethernet é 802.2, ok? Depois aqui tem o 802.3, que é a Ethernet normal, o 802.3U, o 802.3Z e o 802.3 e por aí fora, né? Estes são estes três são os que são mais usados, até a Gigabit Ethernet.
Ok? Depois tem aqui o FDDI e o Token Ring que caíram em desuso porque não usam o CSMA, usam tokens. Pronto, nós temos aqui a parte do MAC que tem a ver com o acesso ao meio, ok? E com o framing, e depois temos o LLC, que é o Logical Link Control, que tem a ver com a transição para o nível rede. Ok? Portanto, define o quê? A estrutura da frame, ok? E como é que a Network Layer vai tratar este pacote. Portanto, isso tem a ver com a estrutura da frame. Portanto, aqui, isto usa o CSMA-CD, que vocês já conhecem. Como é que funciona o CSMA CD? Basicamente, eles fazem o carrier sense. Se não está a aparecer nada na placa ao nível físico, eles acedem, mas podem aceder os dois, podem aceder mais do que um ao mesmo tempo. Se acederem mais do que um ao mesmo tempo, isso vai se baralhar. Como se vai baralhar, vai haver uma colisão. E depois, como vai haver uma colisão, o que vai acontecer é que vai haver um algoritmo. E depois eles cada um vai esperar um período de tempo aleatório para não esperarem todos o mesmo e depois voltar a haver colisão e depois tentam outra vez. Portanto, isto vocês depois complica imenso, não é aqui o foco, não é? Portanto, existe muita investigação nisto e por exemplo, no Wi-Fi, cada nova standard que vai aumentando a velocidade tem muito a ver com a maneira como é feito isto, como é que é gerida a parte das colisões, porque no Wi-Fi é mais problemático. É muito mais problemático do que no wired, até porque no wired hoje em dia isto quase não é preciso. Porquê é que isto quase não é preciso? Porque no wired hoje em dia nós temos só, o domínio de colisão é só um host, porque está um host ligado com um cabo a uma porta de um switch e, portanto, só naquele bocado de fio, só um host é que fala ao mesmo tempo. Portanto, nunca há colisões. Portanto, isto só é relevante ainda no caso do Wi-Fi. Ok? Pronto, isto é o que nós já tivemos a falar. Em termos de Ethernet Frame, como é que ela é? Portanto, tem aqui umas partes que não nos interessam tanto, que têm a ver com a parte física, que é este preâmbulo e este start of frame. Depois, o que é que nos interessa a nós, engenheiros de rede? Destination address, source address. O que nós chamamos MAC addresses. Depois tem o length, também não interessa muito, o frame check sequence também, convém saber que existe, pode estar a haver erros e depois, se estiverem a usar um Wireshark, ele vai verificar isto e dá para ver se teve um erro ou não. E depois tem então aqui o header, que já vamos ver, que também tem algumas coisas interessantes, nomeadamente tem um campo importante que é o header type, que diz o que é que vem dentro da frame. Ok? Qual é que é o protocolo que vem dentro da frame. E nós aqui vamos falar pelo menos em 3 diferentes. Um é o DHCP, o outro é o ARP, e depois então temos o mais comum que é o IP. Que depois terá então depois lá dentro um pacote TCP ou um pacote UDP com dados. Outro que nós vamos falar muito é aqui o Destination e o Source Address, como é óbvio. O que é então o endereço MAC? O endereço MAC tem 48 bits. Okay? Tem aqui uma parte que é variável, outra parte que tem a ver com o vendor, ou seja, todas as placas de rede que são do mesmo fabricante têm normalmente estes 24 bits iguais. O que varia são estes outros 24 bits. Ok? 48 bits é jeitoso, já é bem mais do que é o IP original, o IPv4 que é 32, portanto isto aumenta já muito. Está um número enorme, com 12, 10, mais de 10 levantado a 12. Ok, portanto não tem havido problemas. E depois ainda há outra vantagem, é que o MAC address só tem que ser único na rede Ethernet, e normalmente a rede Ethernet não é no mundo inteiro. Okay? No entanto, eles são praticamente todos únicos, até porque nós não configuramos o MAC address. O MAC address vem como vem, de fábrica. E, portanto, se houverem dois iguais, podemos ter o azar de comprar dois que depois, por acaso, estão na mesma LAN. Okay? Existem algumas situações e algumas placas que permitem mudar o MAC, e isso não deve ser feito. Ok? Portanto, o MAC tem que ser único, porquê? Porque é dentro de uma rede Ethernet, como é que
toda a gente fala e toda a gente escuta, né? A internet é feita para broadcast. Imaginem o Wi-Fi. Toda a gente fala, toda a gente escuta. Toda a gente vê as frames. Depois só podem... por acaso no Wi-Fi não é bem assim, porque depois temos a cifra. E só as que são de multicast é que toda a gente vê, porque as outros não conseguem decifrar aquilo, não conseguem ver a frame. Mas se forem wired, se tiverem um hub, que é uma coisa que já não existe, quase, mas ainda pode haver, ainda se vê, ainda há uns pequeninos às vezes que se encontram. No caso de um hub, vocês ligam dois a uma porta, o que o hub tem lá dentro é só um cabo a unir aquilo. Portanto, na prática é como se tivessem os dois no mesmo cabo. Portanto, se falarem, ou três, né? Se tiverem três no mesmo cabo, o que é que acontece? Quando este mete uma frame no cabo, os outros dois ouvem. E, portanto, eles têm que olhar para o MAC address para ver se é para eles ou não. E por isso ele tem que ser único. Normalmente, o MAC address não é representado em hexadecimal. Não é? Os IPv4, o IPv4 nós pomos em decimal porque está dividido em octetos, portanto é um número de 0 a 255 e dá para pôr de forma legível. Aqui neste não, portanto em blocos hexadecimais em blocos de 2 dígitos, separados por um ponto. Pronto, isto é o MAC. Dentro então, aqui, de uma frame MAC, vem um pacote IP. O que é que tem o pacote IP? Portanto, o pacote IP tem aqui uma série de coisas também. O que é que nos interessa aqui, sobretudo, este campo do protocolo? O que é que este campo diz? Diz se isto é um pacote ICMP, que seria um ping ou um traceroute. Estou a falar dos que vocês vão ver mais. Ou se é um pacote TCP ou se é um pacote UDP. Estes são assim os pacotes mais comuns que o IP transporta. Okay. Depois, aqui também é importante, como é óbvio, o endereço IP de origem e endereço IP de destino, cada um com 32 bits. Estamos a falar de IPv4. Se for o IPv6, tem muito mais bits aqui. Ok? Depois tem aqui o IP Options, não interessa muito, e depois tem os dados. Os dados pode ser o quê? Um pacote ICMP, um pacote TCP, um pacote UDP. Ok? O pacote UDP, depois, por exemplo, no segundo trabalho, vocês vão ter que chegar aí até ao pacote TCP, naquele caso. Depois vão ver que o pacote TCP ainda tem os seus próprios headers, não é? Nomeadamente o número de sequência, os campos a dizer se é um acknowledge, se é um SYN, se é um SYNAC. E só depois é que estão mesmo os dados. Então agora vamos só ver aqui rapidamente, rever uma coisa que vocês precisam de saber aqui na cadeira, porque vou mexer muito com isto, que é o endereçamento do IPv4, como é que funciona, para depois conseguirem bem definir o que é a parte da rede, o que é a parte host, para fazerem o planeamento das vossas redes. Então nós temos aqui IPv4, 32 bits, como nós estávamos a dizer. Portanto, pode estar dividido em 4 octetos, ok? 4 grupos de 8 bits. E esta é a notação mais comum, como são 4 conjuntos de 8 bits, que é um número de 0 a 255, é bastante legível e fácil de representar assim, e nós escrevemos isto assim. É óbvio que podíamos escrever em binário, com os 8 octetos, ou em hexadecimal, como se faz no MAC address. Em que aí, em vez de podermos ter aqui 3 dígitos, só podemos ter 2 em cada um. Okay? Porque cada dígito são 4 bits no hexadecimal. O endereço IP, ao contrário do MAC, os endereços MAC o MAC address é flat. Okay? Portanto, o endereço representa tudo o mesmo. No caso do IP, não é assim. Ele é hierárquico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma parte do endereço que representa uma coisa e outra parte que representa outra. Portanto, há uma parte que representa a rede, que é a parte mais à esquerda. Ok? Até onde, já vamos ver, é definido pela máscara. Portanto, até um determinado sítio que é definido pela máscara que nós damos, tem a ver com a rede. E depois daí para a frente tem a ver com o host. Porquê? Porque o IP funciona assim, funciona com redes diferentes. O MAC address só existe numa rede, ou seja, o encaminhamento, entre aspas, o switching, ali é switching. O switching feito com MAC address só está a acontecer dentro da mesma rede.
Portanto, não faz sentido o endereço ser hierárquico, porque não existe esse conceito, não existe o conceito de rede em Layer 2. Okay? Em Layer 2 é tudo a mesma rede. No Layer 3, o Layer 3 é que é um nível rede, como o próprio nome diz, e, portanto, serve para enviar coisas entre redes. E então eu tenho que ter uma maneira de distinguir as redes. E isto é feito com o endereço IP, definindo uma parte que é para a rede e uma parte que é para o host. Pronto, então nós temos aqui bits mais pesados para a network, uma quantidade que se vai definir com a máscara, bits mais leves para o host. Ok? Pronto, de cada bit tem os pesos em binários, já nós sabemos. Portanto, depois para fazermos a máscara, existem configurações em que nós temos que pôr a máscara com o dotted decimal e, portanto, se a máscara, por exemplo, for estes bits todos a 1, nós temos que pôr lá 255. Não é? Se for aqui todos a 1, 255. Se, por exemplo, aqui os últimos dois não forem a 1, tinha que ser 255 menos 4. E por aí fora. Pronto, então como é que se fez primeiramente esta divisão de parte de rede de parte de host? Portanto, quando o IP foi criado, o IPv4, criaram-se classes. Okay? Porque na altura isto era para ligar poucas máquinas, não se pensou nisso. Então definiu-se uma classe que era com este bit a 0, o que quer dizer que para este octeto é de 1 a 126, porque com este bit a 0 são os números que são possíveis de escrever ali, não é? Depois havia aqui um com 1 0 aqui, o que dá de 128, que é o que vinha aqui a seguir, a 191. Não é o que vinha a seguir era o 127, mas o 127 está reservado. E depois aqui, o outro que vinha a seguir, que era do 192 ao 223. E, portanto, isto era a classe A, isto era a classe B, isto era a classe C. E depois, o que é que se fez? Para a classe A, a parte de rede era só até aqui. Para a classe B, a parte de rede era até aqui. E para a classe C, a parte de rede era até aqui. Para isto ser certinho com os pontos e para as máscaras serem fáceis de saber. Portanto, era 8 bits, ou 16 bits, ou 24 bits para a máscara. Portanto, isto simplificava muito o pensamento e a divisão. E muitas vezes ainda se usa. Porquê? Porque a maior parte dos endereços IPv4 são usados em redes privadas. Até porque os endereços IPv4 públicos já acabaram há uns anos. Ainda há muitos, continuam a ser usados, mas se eu quiser hoje ter um novo IP público, já tem que ser IPv6. Porque os outros já estão todos atribuídos. Mas nós normalmente, numa rede empresarial, por exemplo, nunca usamos IPv6 lá dentro. Porquê? Porque o IPv4 é mais fácil de ler e de ver. E nós, quando estamos a fazer troubleshooting com alguém, ou alguém precisa dizer um endereço IP, é muito mais fácil de decorar ou de escrever do que o endereço IPv6, que tem muito mais bits e tem que ser escrito em hexadecimal e por aí fora. Portanto, tipicamente o IPv4 não vai desaparecer porque nós continuamos a fazer NAT. O NAT até ajuda em muitas coisas, em termos de segurança, por exemplo, a ter um ponto só visível para a internet. Não queremos ter a rede toda visível para a internet e, portanto, se já não queremos ter a rede toda visível para a internet, queremos ter só um ponto, faz sentido ter NAT. E ter NAT faz sentido usar IPv4 dentro das redes, da parte privada da rede, porque é muito mais fácil em termos de fazer contas e de pensar rapidamente nos endereços. Pronto, depois ainda tínhamos aqui os multicasts, que eram os 224 aos 239, que é com estes bits aqui fixos. O endereço multicast não era muito usado e continua a não ser praticamente usado na internet, mas é usado, por exemplo, no IPTV. Okay? O IPTV é assim o grande use case que usa multicast IP. E depois existem, por exemplo, protocolos de routing que usam endereços multicast para trocar LSAs, mas isso depois veremos na altura. Depois temos aqui endereços especiais. 127001, que é o local loop, vocês já devem ter visto várias vezes este. Ok? Se vocês forem ver no vosso PC, quem fez RIT 2, lembram-se, podiam pôr o 127.01 ou escrever localhost, que é a mesma coisa. É o endereço de loopback que serve para fazer testes, ou seja, serve para eu mandar tráfego para mim mesmo.
Mas quando eu mando este tráfego para mim mesmo, o tráfego é todo, faz o caminho todo, ou seja, constrói-se o pacote TCP ou UDP, enfia-se dentro de um pacote IP, enfia-se dentro de uma frame e depois para cima volta a fazer tudo ao contrário. Ok? Portanto, tudo isso é a mesma coisa. Portanto, depois tem aqui, se a parte do nó tiver tudo zeros, é o endereço de rede. Okay? Quando eu escrevo a parte de rede com o número que for e depois a parte que está para o host tudo zeros, isso é o endereço de rede. Com tudo a uns, é todos os nós daquela rede. Portanto, é o endereço broadcast daquela rede. Portanto, numa rede, nós temos sempre dois endereços a menos que não servem para hosts. Um é todos a zeros, porque esse é o endereço da rede. Outro é com os hosts todos a um, que é o endereço broadcast. Depois, o IP inteiro, todo a zeros, e diz aqui Cisco routers, mas nos outros routers é todos o significado é o mesmo. Um 0000000 significa todas as rotas, ok? No contexto de routing. Portanto, qualquer rede. Todos a uns é um broadcast para todos os nós da current network. Portanto, isto seria o endereço IP que um pacote ARP teria se tivesse IP que não tem. Porque o pacote ARP não tem IP de destino. Foi um exemplo que eu me lembrei agora, que não há assim grandes exemplos de IPs broadcast. Multicast sim, broadcast não. Então as classes, o que é que acontecia com as classes? Já tivemos a ver, né? Tinham aqueles números fixos para cada uma e tinham um número de bits de rede também fixos para cada um. Classe A, 8 bits, classe B, 16, classe C, 24. Ok? Qual é que é o problema disso? Como nós sabemos que em qualquer rede o IP tem que ser único. Okay? Portanto, se a rede for privada, precisam de ser únicos dentro da rede privada, depois tenho um IP público para a internet e depois faço nada. Na internet, todos os IPs também únicos. Em tudo o que esteja visível ao público tem que ser tudo único. Agora, o que é que aconteceu com esta história das classes? As classes ocupam logo uma carrada deles, portanto, e desperdiçam montes de IPs, como estavam feitas. Ok? Portanto, esta classe A é da 10.000 ou 10.255, mas isto é uma rede inteira, estão a ver? Isto é uma rede enorme. Ok? Porque toda esta parte aqui é de host. Ok? Portanto, isto com classes A tem redes enormes. Ok? Tenho 2 levantado a 8, 16, 32. Tenho 2 levantado a 32 hosts. Ok? E aqui tenho 2 levantado a 8 e aqui tenho... E aqui só tenho 255. Ok? Embora tenha esta classe C, porque isto são todas redes. Portanto, aqui tenho estas redes todas. Aqui tenho 255 redes diferentes. Aqui tenho muito mais redes diferentes. Aqui tenho 255 redes diferentes outra vez, mas muitos hosts. E há aqui muitos que nem sequer são utilizáveis, ok? Porque ficam num espaço de nada. Portanto, vocês têm aqui que é a classe A ocupa logo 50% dos endereços, a classe B mais 25%, a classe C mais 12,5% e depois só sobra, que são basicamente quase aqueles especiais, mais 12,5%. Portanto, isto com as classes rapidamente se ia chegar ao fim dos IPs. Então, já depois até de ter feito o IPv6, mas para continuar a poder usar IPv4, foi definido o quê? Mas isto já estamos a falar há muitos anos, mais de 20 ou 30 até, se calhar. O que é que se fez? Fez-se este CDR, que é Classless Internet Distribution, Internet, não sei o que é o D e o R é de Resolution. Ok? Portanto, o que é que nós fizemos? Passámos a poder ter qualquer número. Portanto, em vez de termos só máscaras de barra 8, barra 16 ou 24, portanto, máscaras só de 8 bits, de 16 ou de 24, podemos ter uma máscara de qualquer número de bits. E deixei de ter classes. Okay? Portanto, agora posso dividir isto muito mais flexivelmente em redes e hosts. Ok? Tem aqui um exemplo. Tem aqui 192.168.0/16, o que quer dizer que a rede é até aqui ao 168. Ok? E depois temos 192.168.54/23. Okay? O que é que acontece aqui? Se eu usasse só classes, eu não conseguia ter aqui duas redes diferentes. Porque ou usava barra 16 e esta rede estava na mesma, este endereço estava na mesma rede deste. Ok? Porque isto era... Portanto, se eu usar o barra 16, o que é que acontece? Este endereço
é da mesma rede, ok? Porque a rede é só até aqui. É da rede 192.168.0.0. Só que é o host 54.0, ok? Ou seja, isto deixava de ser um endereço de rede e passava a ser um endereço de um host. Do endereço de um host daquela rede. Ok? Se isto fosse barra 16 aqui, isto aqui não era uma rede, isto tudo, isto era um endereço, isto seria um endereço de um host, não é? Isto aqui seria o host 1 desta rede, não é? Aqui. Então, estão a ver, não é? Se fosse com barra 24, já eram redes diferentes, estão a ver? No entanto, aqui tinham que ser todos, e com barra 23 ainda tenho aqui outra hipótese, que é este 0, não ser da mesma rede deste 54, ok? E se fosse barra 24 também não eram, porque aliás, não eram porque tinham aqui octetos diferentes, ok? Mas aqui ainda posso subdividir isto em duas redes, que é o que está a ser feito aqui com o barra 23. Portanto, isto aqui com barra 23 é do 192. Isto é do 192, 168. 0, 0 ao 192, 168. Portanto, isto se eu tirei um bit é de 128 em 128. Portanto, isto vai até ao 127. Ok? Isto é uma rede. E depois a outra rede vai deste host 192, 168, 128 até ao. Isto aqui até estou aqui a fazer. Isto é o 127.0, que é isto já é outra rede, ou seja, isto até seria o seu 127.255, assim aqui. E depois aqui a rede seria no 128.0 e depois isto iria do 128.1 até ao 128.255. Vão ver? Dividir em duas redes. Vamos ver aqui melhor com outros exemplos. Portanto, vocês podem pôr aqui o que quiserem. E agora há aqui várias mnemónicas, eu até tenho aqui algumas para vocês. Onde é que eu vou mostrar o stat? Vocês têm aqui este stat que tem várias mnemónicas. Eu não uso nenhuma destas, eu uso só uma coisa simples para pensar nas redes, que é vejo os blocos, ok? Por exemplo, no classe A, começo no 8. No 8 eu sei que tenho cada vez que aqui isto muda de 1 em 1, certo? Cada vez que este valor muda é uma rede diferente. Se eu puser barra 9, isto aqui é uma rede diferente de quanto em quanto. Passa a ser de 128 em 128. Ok? Se eu puser barra 10, passa a ser de 64 em 64. Se eu puser barra 11, de 32 em 32. Se eu puser barra 12, de 16 em 16. Se eu puser barra 13, de 8 em 8. É uma rede diferente, estão a perceber? Do 0 ao 7 era uma rede, o 8.0 já era outra rede. E se for o 13, de 4 em 4, neste octeto, portanto, por exemplo, o 10.0 era uma rede, o 10 e até ao 10.3, 255, 255, era o último daqui, que até era de broadcast, nem era de host, o último de host era 254 aqui. Ok? Portanto, daqui até aqui, portanto, aqui seria desde o 001 até aqui, seriam os hosts que cabem nesta rede. O 10.4 já era outra rede. O 10.400 era o início de outra rede, ok? Portanto, que vai desde o 10.401 até ao 10.4, até ao 10, depois ia até ao 10.7, 255, 254. Estão a perceber? Mas pensem sempre, cada bit que vão apondo aqui vai fazendo com que aqui, em vez de ser de 1 a 1, passe de ser de 128 a 128. Estão a perceber? Por aí fora. Por cada um que tiram. Por acaso, não é porque aqui estamos a fazer ao contrário. Portanto, no 8 que era de aqui. Exato, aqui no 8 passava a ser de 128 a 128, por aí fora. Okay? Quando chegam ao barra 13 é de 4 em 4, depois quando chegam ao barra 15, aliás, depois quando chegam ao barra 16 já fica fixo, ok? Já não anda aliás, no barra 15 andaria de 2 em 2 e no barra 16 está fixo, ou seja, já nunca muda.
Okay? E mesma coisa para os outros octetos. Depois, se for uma de classe B, é a mesma coisa, só que para o do classe B. Se for para o classe C, mesma coisa, mas para o último octeto. Ok? Portanto, se for barra 24, a rede aqui no último octeto de 1 em 1, barra 25 de 128 em 128, barra 26 de 64 em 64, por aí fora, até chegarem ao barra 30, em que aqui anda de 2 em 2. Aliás, de 4 em 4. 31 é que era de 2 em 2. 31 não faz muito sentido no IP normal. Porquê? Porque se vocês tiverem de 1 barra 31, não é? Quer dizer que aqui isto de 2 em 2 era uma rede diferente. Mas como o primeiro endereço, que é com os hosts a 0, é o endereço de rede, e o segundo, que é com os bits do host a 1, é o de broadcast, ficam sem endereços para hosts. Não há endereços para hosts no barra 31, ok? Depois nós vamos ver que na prática usa-se o barra 31, mas é porque os equipamentos não cumprem o standard aí, ok? Mas permitem fazer isto para poupar endereços. Mas nós não vamos usar, eu digo-vos para usarem o barra 30, que é o que tem a ver com o standard. Portanto, o barra 30 é, por exemplo, a máscara que eu devo usar se eu quiser usar uma rede só com 2 hosts. Que é, por exemplo, um link a ligar dois routers. Se eu tiver um link a ligar 2 routers, isto tem que estar na sua própria rede, mas é uma rede pequenina, porque só tem este IP e este IP. Então não vou, para que usar uma rede grande? Vou usar a rede mais pequena de todas, que é o barra 30, que só tem 2 endereços de host. Ok? Portanto, isto é importante para planeamento de rede. Vocês vão ter aqui casos destes, ok? Em que tem esta rede e esta rede. E depois isto vai depender do número de hosts que vocês têm em cada rede. Ok? E dos endereços que têm para gastar. Em muitos cenários nem sequer se estão a dar ao trabalho de andar a fazer subnets com contas porque sabem que têm endereços que cheguem. É que aquilo nunca vai ultrapassar. Ok? E depois isto é outra coisa também, que é a possibilidade que agora os routers têm de cada coisa ter a sua máscara, não é? Cada interface pode ter a sua máscara, eles não têm que ter todos a mesma máscara. Faltava aqui a B, não é? A B é a mesma coisa, mas é para este octeto. O raciocínio que vocês fazem é para o terceiro octeto. Okay? E fazem a partir do barra 16. Portanto, se for o barra 16, o terceiro octeto a rede varia de 1 em 1. Se for barra 17, começam a tirar bits, passa a variar de 128 a 128, depois de 64 em 64, por aí fora. Okay? Pronto. Isto deixou de fazer sentido as classes. Pronto, agora o que é que isto é importante aqui? Lá estamos a ver, estão a ver aqui? Isto é uma rede, tem 2 hosts só. Esta é outra rede, tem 10 hosts. Esta é outra, tem 12. Esta tem 25. E esta tem 6. Ok? Portanto, não faz sentido, por exemplo, usar um barra 24 para isto tudo, porque um barra 24 dá para 255 hosts. Não é? Porque fixa tudo até ao último octeto, depois o último octeto varia de 1 em 1. Portanto, isto dá para 260, não dá para 254, dá 253, não é? Porque o último o zero é a net e o último é o broadcast. Portanto, dá para 253 diferentes, do 1 ao 254. Não é? 253 hosts diferentes. Portanto, para que é que eu vou usar uma rede com barra 24 se este só vai ter 10, isto só vai ter 6, isto só vai ter 25, isto só vai ter 12? Estou a desperdiçar. Estou a desperdiçar porquê? Porque imaginem, eu tenho 192, 168, 10. Se eu puser com barra 24, estou a desperdiçar aqui. Não é? Não posso usar mais nenhum 10. Ok? Porque se for com barra 24, esta rede a rede é até ali, portanto eu não posso usar um endereço começado por isto para mais nada. Se eu usar máscaras maiores, não é? Posso usar isto para mais redes, ok? Portanto, se eu usar o barra 24, eu nunca podia ter isto. Reparem que esta rede começa por 128, 168, 10. Esta também começa por 192, 168, 10. Esta também e esta também. Ok? Isto era impossível de fazer se fosse um barra 24. Porquê? Porque se for um barra 24, com aqueles 3 octetos iguais, eles são todos da mesma rede. E eu não posso ter, aqui eu quero ter 1, 2, 3, 4, 5 redes diferentes. Ok?
Estão a ver aqui a poupança que tem a ver com este planeamento das redes do quantidade de endereços. Portanto, usar o barra 24, vou desperdiçar uma data de endereços, porque aqui precisava ter, por exemplo, o 11, aqui precisava ter, por exemplo, o 12, aqui precisava, por exemplo, ter o 13, aqui o 14 e aqui o 15, não é? E estava a queimar esses endereços todos. Estava a queimar 5 vezes 253 endereços. Se usasse o barra 24. Portanto, estava a queimar aqui 5 vezes 255 endereços para uma coisa que tem 10 mais 6 mais 2, 18, 30, 55, não é? Para uma coisa que precisava só de 55 endereços. Uma coisa que precisa de 55 endereços, eu estou a gastar 5 vezes 255, se usar o barra 24. Então, o que é que está aqui a ser feito? Barra 28 para este. Até podia ser barra 30. Porquê? Barra 30 andaria de 2 em 2, certo? Que chega, andaria de 4 em 4, desculpem. 4 em 4 chega perfeitamente para ter aqui 2, estão a ver? Com o barra 29 anda de 8 em 8, com o barra 28 anda de 16 em 16. Ok? Portanto, isto iria do 48 ao 48 mais 16, que é quando é a outra rede a seguir. Portanto, o 49 e o 50 são endereços válidos aqui para esta rede. Ok? E, portanto, aqui 28, 28, 28, escolhi andar de 32 em 32 até. Ok? Porque estou a usar a mesma máscara para todos. Mesma máscara para todos, estão a ver? Estão a andar de 32 em 32. Porquê é que ele pôs de 32 em 32? Porque eu no máximo tenho 25. Ok? Se fizesse de 16 em 16, estes não cabiam. Mas mesmo assim estou a desperdiçar. Ok? Porque aqui estou a fazer 16 mais 16 mais 16 mais 16 quando só preciso de 55 mais 16. Ok? Estou a fazer, continuo a ter 16 vezes. São 16 vezes 255. Não são 255 porque isto não anda 255 em 255, então 16. São 16 vezes 5. Ok? Estou aqui a desperdiçar estes endereços todos, mesmo assim, que é muito mais que 55. Então ainda podia fazer isto melhor. O que é que eu posso fazer ainda? Aqui são só 2, vou fazer um barra 30, que já só anda de 4 em 4, já só tenho 2 endereços. Portanto, aqui só estou desperdiçando, só tenho 4 endereços possíveis. Ok? A rede aqui varia de 4 em 4, ou seja, o 72 é uma rede, o 76 já era outra rede. Aqui tenho 10, então vou para o 28. Ok? Aqui 28, que foi para o 12. Aqui tenho que pôr 27, porque preciso dos 36. E aqui que só tenho 6, vou para 29. Ok? Portanto, aqui anda de 4 em 4, aqui anda de 8 em 8, chega para 8. Aqui anda de 16 em 16, chega para 10 e chega para 12. E aqui anda de 32 em 32 para os 25. Ok? E aqui já tenho isto tudo mais certinho, porque aqui só tenho 4, mais aqui 16, mais 16, aqui mais 32 e aqui mais 8. Estão a ver? Isto comparado com há bocado onde tinha 2. Aliás, este aqui nem funcionava, bem parecia. Este aqui nem sequer dá. Com barra 28 este não cabe, porque isto é de 16 em 16. Ok? Porque cada LAN só tem 14. Portanto, daria para estes todos, mas nem sequer dava para este. Ok? Portanto, isto aqui só anda de 16 em 16 vezes 25 e nem sequer cabia ali. Ok? Portanto, aqui vou fazer isto tailored. Portanto, isto é o que interessa aqui para a cadeira do endereçamento IPv4. Porquê? Porque vocês nos vossos cenários têm que fazer este planeamento. Normalmente, aqui nem tanto, vai ser coisas mais básicas, do tipo, vocês vão ter endereços, enfim, nos links, por exemplo, podem usar barra 30, mas depois, por exemplo, para as VLANs, até podem usar barras 24, porque têm endereços que chegam. Portanto, basicamente, até se safam sempre com barra 24 e podem pôr barra 30 só para os links. Se põem a pôr barras 24 para os links, é que às vezes podem já não ter. Porque aí então é mesmo um disparate, né? Estão a usar uma rede com 255 hosts para uma coisa que tem 2. E se eu vos der, imaginem que vocês só podiam trabalhar com o 192, 168, 10. Vocês só tinham esta gama de endereços, não tinham mais nada.
têm que subdividir esta rede para tudo. Aí se põem a fazer com a barra 24 já não dá, não é? Aí eram mesmo obrigados, porque senão fica tudo na mesma rede e já nem sequer dá. Pronto, outra coisa que é importante perceber a questão das máscaras vai ser depois no routing. Porquê? Porque nós usamos uma coisa que é sumários. Ok? Portanto, aqui é outra coisa. Eu não estou a planear ali qual é que é a rede consoante o número de hosts. As redes já lá estão. Eu estou a anunciar X redes. E agora se eu posso anunciar uma que inclua todas as outras. E posso. Como é que eu faço isso? Diminuo o número de bits da máscara. Portanto, imaginem que vocês estão aqui a anunciar estas 4 redes. São todas barra 16. Ok? Agora imaginem que não existe mais nada começado por 10 noutra parte da rede, que é para não haver problema em fazer este sumário, não é? Mas isto é outra história, depois iremos ver. Então o que é que acontece? Eu posso, por exemplo, chegar aqui e anunciar um barra 8. Né? Tirei 8 bits, porquê? Porque como isto está a variar aqui, e isto já inclui estas redes todas. Mas agora imaginem que aqui eu só tenho a 0, a 1, a 2 e a 255. Agora imaginem que há outro sítio onde existe a 10. Exatamente, para ser aqui consistente com isto, vamos imaginar que há aqui o 1036, 00, barra 16, ou 1040 Por acaso isto até está... Não, podemos fazer assim. Pronto, a partir do 36 isto tinha para aqui outras redes. Não é? Imagina que havia aqui outro router que tinha aqui estas coisas. Se existir aqui outro router que tem estas coisas, isto é problemático, porque este não pode anunciar para aqui que tem o 10/8. Porque senão imaginem que chega aqui um pacote que é para o 45, ele não sabe se vai para aqui, se vai para aqui. Porque se ele só souber o barra 8 aqui, e só souber o barra, e se este aqui também lhe der o 10.000/8, ele não sabe, porque esta tanto cabe aqui como cabe aqui, portanto ele não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Então, se eu começar a ter um cenário deste, já não podia usar ali um barra 8, tinha que escolher qualquer coisa mais específica. Não é? Por exemplo, se aqui tenho só tenho coisas aqui do 32 até ao 64, não é? Aqui tenho este 255, não vou poder incluir. Isto vai ter que ficar de fora. Mas aqui podia anunciar o quê? Podia anunciar com o 10.0.0, mas em vez de ser com o barra 8, anunciava 9, que era de 128 em 28, 10 era de 64 em 64, 11 com o barra 11. Se eu puser aqui com o barra 11, isto vai do 0 ao 32. Portanto, do 0 ao 32 estas estão incluídas, ou seja, estas estavam incluídas. Esta fica de fora. Ok? E este anunciava o 10 64 00/11. Aliás, 32, desculpem. Ok? E isto inclui do 32 ao 64, ou seja, inclui o 36 e o 45. Sem problemas, e não tenho aqui mais nada. Portanto, aqui anunciava este com a barra 11, aqui anunciava este também com a barra 11. Este tinha que ir assim, não dava para sumarizar. Não é? Este tinha que ser anunciado assim. Porquê é que este agora não dá para sumarizar de maneira nenhuma? Porque eu não tenho nenhuma máscara que consiga apanhar o 255 sem apanhar aqui depois o do 36 podia pôr aqui uma grande, não é? Podia pôr aqui uma muito maior do que o 11, podia pôr uma, em vez do barra 16, para aí um barra 15, mas também não poupava quase nenhum. O barra 15 dava porque o barra 15 só apanha aqui se eu pusesse, mas tinha que sempre enviar aqui mais uma rota, portanto não interessa nada. Eu podia, por exemplo, pôr esta assim, com o barra 16 ou com o barra 15, ia dar ao mesmo. Porque aqui podia era pôr 254, se fosse o barra 15. E isto estava a apanhar do 254 ao 250, aliás, isto anda de 2 em 2 se for o 15, portanto, exatamente, do 253, aliás. Isto apanhava do 253 ao 255. Mas não tenho vantagem nenhuma porque eu não tenho ali mais nenhuma rede dessas. Ok? Portanto, isto é o outro caso onde vocês também vão ter que pensar nas máscaras. Porque vão ter que fazer este tipo de raciocínios. Vão ter que ver o que é que podem ou não pôr nos sumários e para isso têm que perceber como é que é os bits e o que é que inclui e o que é que não inclui. Ok?
Pronto. O IPv6 eu tenho aqui, não é muito importante. Já agora podemos passar aqui, só para não voltarmos a isto. Vou-vos só dizer porque é que não é muito importante. Para já, porque quando estamos a usar IPv6, é raro usarmos na parte interna das redes, só usamos na parte pública. Depois, é tudo igual, é exatamente a mesma conversa, só que nem sequer estamos tão preocupados com sumarizações. Ou seja, normalmente esta coisa das máscaras no IPv6 não se interessa, não interessa tanto, ok? Portanto, a gente divide como o espaço de endereçamento é tão grande que na prática muda-se logo ali, põe-se mais 8 bits e está a andar. Portanto, isto tem muito mais bits. Isto tem endereços que dava para todos os átomos da Terra terem um IP. Portanto, dá este número aqui. 3.4 vezes 10 elevado a 38 IPs. Portanto, isto nunca vai acabar. É muito menos legível. Estão a ver aqui. Alguém a decorar um endereço destes. As pessoas decoram estes endereços facilmente. Estes endereços, não. Por ser que o IPv4, dentro das partes com NAT, vai ser sempre usado IPv4. Ninguém se vai pôr a pôr IPv6. Apesar de haver muitos IPv6 que depois são sumarizados. Por exemplo, todos os zeros que estão à esquerda podem ser eliminados. E, portanto, eu posso escrever grupos de 4 zeros podem ser escritos só com assim. E, portanto, depois eles podem ficar mais pequenos, mas mesmo assim não são muito legíveis. E depois, se forem contíguos, eu ainda posso eliminar e pôr 2 pontos, não é? Isto ainda pode ser posto assim. Ok? Se for um endereço destes, por exemplo, pode ficar só assim. Mas mesmo assim, isto não é muito legível, nem é fácil de decorar. E, portanto, aqui depois está dividido da mesma forma. Portanto, tem endereços unicast, tem endereços que também são para ser privados, para exemplos. Portanto, existe esta mesma de divisão. Depois temos aqui a rota default IPv4, também é tudo a zeros. Também até se pode escrever só assim, com 2 pontos, 2 pontos. Depois tem o local loop, que é tudo a zeros e aqui a 1, ou escrito só com 2 pontos, 2.1. E depois tem aqui alguns que têm octetos fixos. Ok? Este, por exemplo, para os exemplos. Este também representa também para os exemplos. Ok? E depois temos aqui estes que são os privados. Também existem endereços privados no IPv6. Porquê é que tem que haver endereços privados, ou pelo menos estes de exemplos e documentação? Porque não podem ter um livro em que depois tenham lá IPs que existem mesmo, estão a perceber? Ou que são um IP público da internet. E pronto, basicamente o IPv6 é isto. Isto não tem mais nada que saber. E aqui não há esta questão. Isto é exatamente a mesma notação. Portanto, isto aqui é o número de bits que estão para a rede. Ok? E da mesma forma que tem o IPv4, vocês também têm a subnet aqui, estão a ver? Sendo que aqui muitas vezes há este global prefix que tem a ver com a routing da internet poder ser agregado por zonas geográficas. E, portanto, existem prefixos por zonas geográficas para os endereços públicos. E depois, então, eu uso esta parte para subdividir o meu... Imagina, sou um operador e eles dão-me este prefixo, porque eu sou da zona de Portugal. E depois eu aqui posso ter mais X subnets que eu posso ter públicas IPv6, em que eu vou depois cada bit que varia aqui dá uma rede diferente. E depois tem isto tudo para hosts nessa rede. Pronto. Depois para a semana vamos ver então agora como é que começa a funcionar isto então na prática. Começamos por ver o DHCP, que é a primeira coisa que normalmente o host faz quando se liga, porque normalmente nós não usamos IPs estáticos. E depois então o ARP. E depois, então, para a semana já vamos ver depois, então, como é que começamos a configurar um switch e uma rede em Layer 2 para pôr 2 computadores a funcionar, que depois é também por aí que começam a fazer o trabalho prático. Começando na zona cá de baixo, conseguir pôr 2 hosts a falar um com o outro. Ok? Pronto. Então vá. Em relação à aula da manhã às 8, como eu disse, eu depois mando um mail a dizer se fazemos lá no edifício 7, se já der para ter o acesso, ou se fazemos online, ok? De qualquer das maneiras, também já sabem que a aula
esta aula da manhã ainda é assim, uma coisa é mais para toda a gente ficar já com o setup preparado. Ok? Portanto, se alguém não puder ir ao isso, depois chatei-me no Discord, vão lá ver os links, façam e depois, se não conseguirem alguma coisa, chateiem-me no Discord, que é para depois na outra aula já estarem prontos a começar. Depois, entretanto, hei de pôr um enunciado lá mais para o fim da semana e dar-vos um fecheiro que já tem a topologia toda para vocês começarem depois a configurar. Ok? Então vá. Se ninguém tiver dúvidas, podemos ir. Se não, se querem perguntar alguma coisa, perguntem.